Paz esteja convosco. Mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Antes, nós vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, estamos aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha se fazer presente entre nós e que o Senhor venha dar entendimento para nós, meu Pai. Tanto para mim, tanto para os adolescentes e os jovens, e que possamos aprender um com o outro em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome da nossa lição de hoje é Relacionando-se com a Família, é a lição número 8. O versículo para a meditação, eu gostaria que você lesse em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tá bom? É para você meditar lá, tá bom? O que é a família? A família é um agrupamento de pessoas, pode ser constituída, de acordo com o dicionário Aurélio, por conjunto de parentes de uma pessoa e das pessoas que moram com ela, de suas pessoas ligadas pelo casamento e seus descendentes, ou ainda de pessoas que possuem um ancestral comum. Por essa definição, uma família é composta não apenas de um casal com filhos, mas igualmente de outros parentes que vivam naquela residência, ou por um homem e uma mulher que se casam e que geram filhos. Então, pela Bíblia, só tem como uma família ser constituída só tem como uma família formar através de um homem e de uma mulher. Os dois se relacionam e depois se juntam, né? E depois geram filhos e se multiplicam. Esta é a família do Senhor, é a família de Deus. Mas infelizmente nós vemos que na sociedade ela está corrompida. A sociedade está cheia de pecados, está sendo corrompida pelo próprio diabo. Eles têm a mente poluída, infelizmente, né? Para eles, a família pode ser um homem e um outro homem. Os dois podem formar uma família, ou uma mulher e uma outra mulher. Ambas podem formar uma família. E o importante para eles é que eles sejam felizes. Isto é que importa. Mas isso não é verdade. Sabemos que Satanás, infelizmente, vem querendo distorcer tudo que é criação de Deus, né? Então, isto é errado. Não importa se essas pessoas, às vezes, é uma pessoa que você conhece. É errado, é pecado. E fim de papo, fim de história. Deus abobina essas coisas, né? Uma outra coisa. Mesmo que essas pessoas você conhece, mesmo que ela faz parte da sua família, e você às vezes quer se dar bem com ela e não quer magoar, acaba até concordando com este assunto, aprovando este assunto. Fique sabendo que você também está errado. Porque se Deus não aprova, por que você vai aprovar? Porque você está indo contra os seus princípios cristãos. Você até gosta da pessoa, você respeita a pessoa, mas o que ela pratica está errado. Entendeu? Esses objetivos encontram-se nas Escrituras, em Gênesis. A Bíblia diz que Deus criou o homem e lhe deu autoridade para dominar sobre a natureza, e tomou a mulher, a ajudadora do homem, abençoando o primeiro casal. A seguir, Deus presenteou o casal com 2 filhos. Desses desarranjos originais do pecado, Deus ainda tem a palavra final na restauração da família. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem, trazê-lo de volta a Deus e orientar novamente a família por meio de sua palavra. Em uma época em que diversas pessoas acreditam que podem dispor de seus corpos como bem entendem, e se tiverem filhos, podem descartá-los como fosse
um copo descartável. Antes mesmo que nascem, antes mesmo de nascer, essas pessoas descartam. Deu para entender? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um presente divino aos pais. Lá em Salmos capítulo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Você é contra o homossexual? Olha, eu particularmente, eu não sou contra estas pessoas. Eu posso conversar, eu posso ter uma amizade com essas pessoas, mas eu também não posso me misturar com essas pessoas. Então, eu posso até conhecer uma pessoa homossexual, porém, eu sou contra o ato que ela pratica. Então, o que ela pratica vai contra os meus princípios cristãos. O que ela pratica vai contra Deus. Ela se torna inimiga de Deus. Deu para você entender? Então, sobre isso que eu falei, que essas pessoas descartam. Vocês entenderam o que é? Está falando sobre aborto. Você é contra ou você é a favor do aborto? Nós, cristãos, aprendemos e sabemos muito bem que nós somos contra, nós não somos a favor ao aborto. Por quê? Você está vendo aí, ó, quando um esperma chega no óvulo, e esse óvulo você está vendo que ele fica bem na trompa, né? Então o óvulo fecundou, acabou, já está, já tem uma vida. Então se o esperma fecundar no óvulo, sabemos que já tem uma vida lá. Quem somos nós para tirar aquele ser? Porém, um ser humano pequenininho. Deus já deu o fôlego de vida para ele. Então, não cabe a nós querer fazer esse tipo para mim, é ser assassino. Você está tirando a vida de uma pessoa. Você já viu o vídeo? Se vocês não viram, vai lá e vê. Eu não vou postar aqui porque é um pouco pesado, mas se você for lá e colocar como é feito o aborto, você vai se sensibilizar e muito. É muito triste. Então, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o homossexualismo. Nós não aceitamos. Ainda que essas pessoas sejam próximas da gente. Nós temos que é um repudio para Deus. Então, nós temos que... não podemos aceitar isto, né? Porque vai contra os teus princípios cristãos, os teus princípios que veio lá da sua família que te ensinou. Naturalmente, é preciso sabedoria em todos os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive no trato com os filhos. Paulo, nessa esfera, escreveu ao Colossenses. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Portanto, com base nas Escrituras, entendemos que Deus privilegia o diálogo entre os pais e os filhos com sabedoria e temor, com sabedoria e respeito, porque os filhos têm que ter respeito aos pais e os pais também têm que dar respeito aos filhos. A palavra de Deus recomenda aos filhos que sejam obedientes aos seus pais. Paulo escreve aos Efésios: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá
bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está em Efésios capítulo 6, versículo 2 até o 3. Um outro trecho que eu pulei aqui. Ou melhor, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar em todos os vídeos uma palavra-chave. Por exemplo, este vídeo, a palavra-chave é família de Deus. Por quê? Porque eu quero ver até onde vocês estão assistindo os vídeos que são postados na escola bíblica. Então, o que vocês vão fazer? A palavra-chave, neste momento agora, é família de Deus. Você vai colocar lá no grupo, quando você dá a sua presença e depois colocar a sua atividade, você vai colocar, não precisa colocar palavra-chave, em seguida família de Deus. Não, só coloca família de Deus que eu vou entender. Aí sim eu vou saber que você assistiu até este ponto, tá bom? Um outro trecho que eu pulei fala sobre sexo. Sexo é saudável, porém, para casais, para pessoas casadas, né? Então, infelizmente, Satanás vem e distorce tudo isto, né? Vira uma Sodoma e Gomorra. Então, isto é errado. Se você não é casado, você não deve praticar, porque isso vai contra Deus. Deus não aceita, né? O sexo, porém, é feito entre duas pessoas casadas, tá bom? Fique bem atento a isto. Então, para concluir, como vimos, o projeto de Deus para a família encontra-se na Bíblia Sagrada, com todas as orientações para que tenhamos em nossos lares e igrejas famílias abençoadas por Deus. Então, para você ter uma família abençoada, para você ter um bom relacionamento entre os teus irmãos, entre os teus parentes, entre os teus pais, entre a tua família, você precisa sim ter orientações bíblicas. Se você não tiver orientações bíblicas, algo pode acontecer de ruim, né? Você vai estar em um outro caminho, e isso não é bom, isso não é legal. Então, nós temos que focar sempre na palavra de Deus, tá bom? Então é isso, a lição acabou. Postem lá no grupo as atividades, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai, porque nós aprendemos mais um pouco da Tua Palavra. E eu sei que o Senhor nos deu entendimento para que nós possamos entender facilmente a Tua Palavra. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar esses adolescentes, que o Senhor venha abençoar estes jovens e a quem estiver assistindo este vídeo. Que o Senhor venha dar um dia abençoado para eles, uma semana abençoada. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda a cilada que Satanás tenta contra a vida deles. Eu não aceito, eu repreendo em nome do Senhor Jesus que toda malignidade caia por terra, que toda corrente, laços que Satanás tenta colocar sobre a vida deles, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha continuar conosco aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a tua vida. Fica na paz. Tchau.